Le Fix Dramione apresenta Vicky Weasley. Aleluia. A linha. Capítulo 5. Nota. A linha temporal desse capítulo é um tanto quanto não sequencial. Os lábios finos prenderam o lóbulo de sua orelha, sussurrando coisas que se confundiam com o ar quente saindo de sua boca. A unha deslizou pela pele branquinha, deixando um rastro vermelho por onde passava. Vermelho róseo, como a boca que pedia pela dele. O cheiro misto de hortelã e de fumaça estava preso nas fibras do tecido de sua roupa, e tê-lo ali era querer mais, pedir mais, gritar por mais. A mão dele entrou pela parte de trás de seus cabelos, enroscando os cachos castanhos nos dedos longos, puxando-os de leve. Sentia-se cada vez mais úmida, conforme ele a tocava, buscando sua intimidade com a mão direita, penetrando-a com um dedo médio bem devagar. Soltou seus cabelos, buscando um cigarro com a mão livre, ainda tocando-a profundamente, ritmado cada vez mais os movimentos. Ele tragou ao mesmo tempo em que ela gemeu. A fumaça foi solta lentamente, enquanto ele buscou seu clitóris com o polegar, massageando-o devagar. Ela levou a cabeça para trás, os fios castanhos desenhando o lençol, e abriu os olhos, parado ao lado da cama. A pele arroxeada, olheiras fundas, aspecto doentio. Estava Rony, os cabelos lembrando cobras de bronze. Ela contraiu o corpo assustada, e Malfoy colocou outro dedo dentro dela. Rony bateu com força em seu rosto. Observou a paisagem passar como um borrão cinza e verde, enquanto o táxi tentava se espremer entre os outros carros da avenida movimentada. Na mão, um papel amassado, já desmanchando por causa do suor. Henderson Street, 12, Austin, Texas. Fora para os Estados Unidos apenas uma vez, há muito tempo atrás. Ainda nem sabia que era uma bruxa, tinha apenas 9 anos e estava aprendendo frações numéricas na 3ª série. Seus pais a levaram à Disney como presente de aniversário. Tinha sido uma aventura e tanto. O lugar era quente, convidativo e era impressionante como os americanos podiam falar rápido se quiserem. O céu estava azul e os termômetros marcavam 38 graus. 11h42 da manhã. Tinha aparatado às 4h42 da tarde de uma Londres nublada e fria. O sobretudo e a malha em que se embrulhava antes de partir agora estavam embolados em seu braço, junto com a bolsa. Não levou nenhuma mala, pretendia desaparatar ainda hoje, independente do horário, ainda mais porque não achava que aquela seria uma visita longa. Poderia ter usado todo o seu senso de direção para tentar aparatar na frente da mansão do magnata do petróleo Tim Miles, mas a mudança de continente e de fuso horário repentina a tinha deixado com dor de cabeça. Era o que acontecia em distâncias muito longas. Um táxi seria mais fácil. Não sabia exatamente por que havia cedido a esse desejo dele, mas no fundo achava que era um pouco de curiosidade própria, que tinha aumentado ainda nos últimos dias. Era domingo, o que significava que, quando voltasse para Londres, já estariam próximos da segunda-feira, e logo seria terça-feira, e ela o veria. Isso lhe causava a sensação estranha de uma agulha longa penetrando fundo em seu cérebro, fazendo subir um gosto ainda pior em sua saliva. Culpa. Era o que seus sonhos representavam. A voz dele soava em sua mente, acompanhada do cheiro tóxico do cigarro, dos dedos dele em todos os lugares de seu corpo. E Rony aparecia, e ela se sentia mais culpada do que tudo naquela vida. Estamos aqui, senhorita. O sotaque incrível do texano dirigindo o táxi atirou de seus pensamentos. Hermione ergueu os olhos, observando a casa. Era bonita, larga e branca. Era cercada por grades claras, adornadas com arbustos e um grande gramado muito bem tratado se estendia até a porta da entrada. Uma bandeirinha dos Estados Unidos estava pendurada em um mastro ao lado do portão. Típico. Obrigada, ela disse, tirando alguns dólares do bolso. Tinha passado até mesmo em Gringotts na sexta-feira para poder trocar moedas. Abriu a porta, amassando de vez o pedacinho de papel e saiu junto com todos os casacos. Pode ficar com o troco. Sorriu rapidamente para o homem, que retribuiu e esperou que ela batesse a porta antes de sair.
Quando se aproximou do portão, um homem do lado de dentro, alto, usando terno e óculos escuros com um walkie-talkie na mão, também se aproximou. A grade separou ambos. Hermione deu um sorrisinho leve que ele não retribuiu, mas ela sabia que era seu trabalho, ser antipático. O que deseja? Ele perguntou. O walkie-talkie fazia barulhinhos esporádicos. Respirou fundo antes de responder. Gostaria de falar com a senhora Miles. Diga-lhe que é Violet, sua prima. O homem anunciou o rádio, contatando alguém dentro da casa. Hermione evitou encará-lo enquanto esperava pela resposta. A confirmação veio em seguida. O portão elétrico se abriu e o segurança parou em sua frente quando ela entrou. Ergueu os olhos castanhos para ele, um pouco apertados por causa da claridade daquele céu azul. Ele deu um sorriso leve. Ótimo, assim não a revistaria. Não tinha tempo algum para encontrar uma maneira de esconder sua varinha. Uma governanta baixinha abriu a porta de entrada para ela, guiando-a até uma sala. Por dentro, a casa parecia ainda maior. A mobília era rebuscada e luxuosa, um pouco Luís XVI demais para um centro urbano como Austin. Mas era de se esperar que ela quisesse uma casa assim. Sentou-se em um sofá, deixando que a governanta pendurasse seus casacos, e cruzou as pernas. Preferiu ficar brincando com os cachos da ponta de seu cabelo a ficar olhando o ambiente. Não queria parecer mais enxerida do que estava sendo. O barulho dos saltos já estava ecoando no assoalho de madeira escura antes mesmo dela entrar na sala. Sua figura fez Hermione, de jeans, regata branca e tamancos, se sentir uma maltrapilha. O escarpão preto e lustroso, em sintonia com uma daquelas roupas trouxas que se tira de revistas de moda. Uma calça preta que ia até os joelhos, colada nas coxas. E por cima, um vestido soltinho, cor de uva. Estava muito mais magra do que lembrava que ela fosse. Talvez a vida na High Society trouxa tivesse feito com que ela emagrecesse alguns quilos. De fato, os ossos de suas cravículas estavam proeminentes, e ela tinha umas 4 ou 5 pintinhas espaçadas no ombro e no pescoço. Os cabelos pareciam os de uma pessoa, longos, dourados e ondulados, a franja jogada para o lado. As unhas e os lábios estavam pintados de vermelho, mas ela fez a mesma cara de desprezo de sempre, um sorrisinho meio arisco quando viu Hermione. Veja só, começou olhando desinteressadamente para as unhas compridas. Recostou-se em um divã que ficava em frente ao sofá em que Hermione estava sentada. Os cachos artificiais reluziam na luz que entrava pela janela. Você não é Violet. Hermione tirou a varinha da bolsa. Ela pareceu simplesmente alheia a esse fato. Bufleato, disse, e sabia que agora ninguém mais naquela casa poderia ouvi-las. Isso fez com que ela erguesse os olhos cor de chocolate, sempre adornado com lápis escuro. Hermione estava sem maquiagem alguma hoje. É claro que não. Mas você também não é Aldrin Miles, não é mesmo, Parkinson? Não acha que estamos quites? Touché. Parkinson sorriu com o canto dos lábios. Com certeza tinha aprendido a sorrir daquela maneira com Malfoy. Quantas vezes será que tinham dormido juntos? Vezes o suficiente para que ela pegasse suas odiosas manias? Hermione mordeu a parte interna da bochecha. Preferi ignorar a ideia de que talvez estivesse sentindo uma pontinha amarga de ciúmes com esse pensamento. O que atrás a sua nojenta presença na minha casa, Granger? Por que nojenta, Parkinson? Tem nojo de bruxos? Porque eu acho que você não tem mais problemas com sangue trouxa, não é mesmo? Afinal, você dorme com um todos os dias. Não tenho nojo do sangue trouxa, tenho nojo de sangue ruim. Ela respondeu, maldita vadia dissimulada. Se havia uma pessoa que Hermione odiara desde a primeira vez que vira, essa pessoa era Parkinson. Com certeza. Nada sobre ela poderia ser bom ou ao menos razoável. Afinal, Granger, o que você está fazendo aqui? Vim em nome de Draco Malfoy. Parkinson pareceu, por um momento, desviar a atenção de suas imaculadas unhas vermelhas. Ergueu uma sobrancelha fina, olhando-a com oblíqua superioridade, mas Hermione sabia que a menção do nome de Malfoy tinha feito com que ela se interessasse com sua presença ali. O que você é dele? Advogada? Psiquiatra. Respondeu prontamente, sorrindo devagar. Aquela palavra era deliciosa. As pessoas pareciam respeitá-la muito mais, porque sabiam que, se ela quisesse, poderia ler seus gestos mais doentios apenas observando-os. E com Parkinson não foi diferente. Draco nunca se deixaria ser tratado, ela disse depois de alguns segundos, voltando a olhar para as unhas. Mas Hermione percebeu que
Com o canto dos olhos castanhos, a loira a observava. O sorriso tornou-se ainda maior. Acredite, ele deixa e gosta. O comentário fez Parson voltar a erguer os olhos, mas agora ela não parecia mais impressionada pelo fato de Hermione Granger estar tratando o Draco Malfoy. Tinha alguma outra coisa que Hermione não conseguia identificar, mas de repente achou que a segunda parte de sua frase tinha deixado alguma conotação no ar que incomodara Parson. Vocês estão transando? Foi o que ela perguntou. Hermione deixou a boca entreabrir. Era uma pessoa de raciocínio rápido. Tinha centenas de respostas projetadas para centenas de réplicas que Parson poderia ter feito, mas aquilo nunca passara por sua mente. Afinal, se estavam transando, era apenas em pesadelos pecaminosos. O quê? Sentiu as mãos suarem ainda mais. Levou a mão instintivamente à varinha que estava apoiada no sofá. É claro que não. Quem você acha que eu sou? Você? E novamente, contra todas as possibilidades, Parkinson riu. Mas foi um riso sarcástico que fez Hermione se sentir ainda mais imbecil. Cuidado, Granger. Troca a pessoa mais absurdamente sexy do universo inteiro. Ele vai acabar tratando você. Sexy? Malfoy. Hermione passou a mão pelo cabelo, sentindo-se impaciente. Ambas as coisas projetadas na mesma linha pareciam formar uma antítese e uma metáfora ao mesmo tempo. Malfoy era tudo que um homem para ela não precisava para ser sexy. Ele não era engraçado, embora suas ironias fossem risíveis, e nem ao menos inteligente, apesar de incrivelmente esperto ou culto. Será que não? Era na realidade um homem caótico e viciado, que a deixava nervosa e a fazia se sentir cada vez mais culpada. Cala a boca, Parkinson. Não custa nada denunciá-la para seu querido maridinho. Apoiou a mão no joelho, desviando o olhar. Odiava se utilizar de chantagem com os outros, mas os fins justificavam os meios, ou qualquer bobagem dessas que já tinham dito por aí. O sorriso de Parson diminuiu, mas permaneceu. Hermione só esperava que sua linguagem corporal não estivesse expressando nenhuma forma de nervosismo. Olhou para cima, prendendo os olhos no teto de gesso trabalhado. Volto a perguntar por que você está aqui. Ela disse tranquila, mas um traço de sua personalidade completamente copiada de Malfoy. Acredito que você tem informações úteis sobre Malfoy que poderão implicar em mudanças em seu tratamento. Hermione respondeu sistematicamente, passando a língua pelos lábios ressequidos, que tirou os olhos do teto, até que Parkinson falasse. Por que você fala como uma vaca sabe tudo? Ela perguntou. A mão que ainda segurava a varinha apertou ainda mais, em um espasmo raivoso. Não custaria nada enfeitiçá-la e abandoná-la ali. Respirou fundo, soltando a varinha, controlando-se. Não se rebaixaria ao nível daquela ridícula. Por que você simplesmente não me ajuda? Tenho certeza que seria muito mais prazeroso saber que Malfoy está fora da cadeira e poder largar o seu maridinho aqui. Mesmo porque Malfoy pode não ser mais um milionário, mas você ficaria muito mais feliz longe de um trouxa, não é mesmo? Por que você tiraria Draco da cadeia, Granger? Não foi ele quem matou o seu maridinho? Não se rebaixaria. Não adiantava o quanto ela tentasse. Não perderia o controle. E o que você sabe sobre a morte dele, Parkinson? Engoliu a saliva na boca, os olhos estreitos na direção da loira. E sobre Dumbledore? E Leon Houston, e sobre todo o resto. Psicologia reversa sempre adianta, mas Parkinson era esperto o suficiente para não cair de primeira, sorrindo de leve ainda, interessadíssima agora nas unhas do pé. Tirara um dos sapatos, também pintados de vermelho. Foi Leon Houston quem saqueou o banco de Newton e levou todo o dinheiro dos Malfoy, Granger. Isso é tudo que eu sei. Acho que por aqui está tudo limpo. Acho que sim. Vai para casa? Ela estreitou os olhos, mantendo-se totalmente silenciosa. A capa negra cobria-lhe os cabelos, disfarçando sua presença naquele beco escuro. Desde que fora requisitada pelos Aurores, estar na Escócia era como ser um rato em um ninho de cobras. Assim como estar em Londres, tomada pelos comensais. Qualquer movimento falho poderia significar sua prisão ou morte. Os homens que conversavam entraram em seu campo de visão. Ela sentiu a jugular pulsar. Segurou firme a ponta da varinha, cuidando para que ele não a visse. Talvez se estivesse escutado Draco, não estaria com medo agora. Não estaria morrendo de medo, mas todo o dinheiro de Lúcio estava ali.
E Narcisa tinha toda a razão. Ela e Draco precisavam daquele ouro para fugir ou se manter, assim que a guerra acabasse. Eram aurores, sem dúvida alguma. O traje roxo com emblemas dourados no peito se identificava. Um era mais alto que o outro e usava o capuz, protegendo-se do sereno. O mais baixo era também mais forte e tinha cabelos castanhos penteados para cima. Respirou fundo aliviada quando o que tinha a cabeça coberta virou-se totalmente para a entrada do beco. Um intuito de olhar o amigo. Era Rony. Menos mal. Vou sim. Assim que chegar Dumfries, vou direto para casa. Mione deve estar morrendo de preocupação. E você? Vou ficar. Rony colocou a mão nas costas do outro. Ela se encolheu mais, tentando esquivar-se dos olhos azuis do ruivo. Se ele a visse. Você não está... Não, não estou. A resposta do moreno foi direta, quase agressiva. Parecia ofendido. Rony balançou os ombros, soltando o amigo, levando a mão à cintura. Não precisa ficar bravo. Fico feliz que você não esteja. Ele disse, tirando a varinha das vestes. Assim as coisas melhoram entre vocês dois e... entre ele também, não é mesmo? É sim. Era hora de agir. Guardou a própria varinha e verificou as mãos. O anel de noivado na mão direita. Uma estrelinha tatuada perto do pulso esquerdo. O branco leitoso da pele pontilhado por sardinhas alaranjadas. Ela esperou que o moreno prendesse a varinha na cintura. Rony despiu-se, aparatando para Dumfries. Em menos de uma hora, estaria de volta para Hermione Granger. Ela saiu do beco, silenciosamente, tampou-lhe os olhos por trás, e o susto que ele levou quase foi palpável. Levou a mão à varinha imediatamente, mas ela fez shh em seu ouvido antes que ele pudesse dizer mais qualquer coisa. Ele entreabriu os lábios secos. Jim? Revirou os olhos antes de amassar a boca contra a nuca dele, destampando seus olhos, descendo ambas as mãos por seu rosto, pescoço, cravículas, peitoral. Sentiu os músculos dele tensos, o coração disparado. Esse filho da puta era realmente apaixonado por ela. Preciso te pedir um favor, disse baixinho, deixando ele virar o corpo e contemplá-la. Ele tinha os olhos azuis como os de Rony. Era um homem bem bonito, mais bonito que Harry Potter, se uma opinião lhe fosse permitida. Que favor? Ele parecia atordoado, a boca ainda entreaberta. Respirava rápido, segurando seu rosto, olhando fundo em seus olhos como se tentasse garantir que era mesmo ela ali. E Harry, o que você está fazendo aqui? Harry não sabe que eu estou aqui. Eu fiz um feitiço para que ele dormisse. Ela aproximou a boca da dele, puxando o ar pela mesma, respirando seu hálito. Ele avançou os lábios nos dela, mas ela os afastou. Preciso que você abra o banco para mim. Você é louca? Ele segurou-a com firmeza pela cintura, tentando encontrar alguma brecha em suas vestes que lhe proporcionasse a textura de sua pele. Eu não posso abrir o banco. Eles me matariam se... Por que você quer isso, Jim? Eu preciso ajudar meus pais. Eu preciso. Você sabe como eles estão sofrendo. Ela segurou seu rosto também, empurrando-o contra a parede do beco. Fez o corpo macio chocar-se no dele, que parecia extasiado com tal proximidade. Ele nem sabia mais o que fazer, no topor do perfume doce dos cabelos vermelhos ao seu alcance. Vamos pegar de alguém que merece. O dinheiro de Malfoy, dos Black, de qualquer um deles. Eles não vão sentir falta quando estiverem mortos. Imagine, eu não posso. Amor, você sabe que não, você... Ela calou com um beijo. O ávido desespero da língua dele buscando a sua foi interessante. A fez quase gostar do beijo. Um gemido veio do fundo de sua garganta e ela acompanhou-o e gemeu também, instigando ainda mais. Prensou-a contra a parede contrária do estreito beco. Ergueu seu corpo pelas pernas, acariciando toda a pele que encontrava embaixo de suas vestes. Ela parou de beijá-lo para encostar a boca em seu ouvido e gemer baixinho, as mãos sardentas descendo pelo seu corpo, desabotoando sua calça. Ele a olhou de perto quando a mão alcançou o seio e massageou-lhe de leve. Eu não acredito que você está aqui, Gina. Ele falou baixinho, prendendo devagar seu mamilo entre os dedos. Ela fechou os olhos. Precisava encontrar um jeito de sair dessa história sem nenhuma culpa, sem que os outros descobrissem. Draco precisava matá-lo. Isso diria para Draco que ele a tinha estuprado. Nem eu.
Ela buscou o pênis dele, segurando-o com firmeza, sentindo-o endurecer em sua mão. Nem eu, Linha. Há muitos séculos e alguns milênios, quando surgiram os primeiros Homo sapiens, eles sentiram necessidade de contar o tempo. Então começaram a fazer isso através do ciclo lunar ou solar, ou através dos mares, ou através de qualquer fenômeno natural que pudesse lhe dizer: olha só, querido, passou mais um dia. Então vieram árabes, judeus, gregos e o escambau, e foram criando calendários e maneiras cada vez mais sofisticadas de contar o tempo. Alguns faziam isso através de feriados religiosos, outros através do tempo de colheita das estações. Com a chegada pomposa dos romanos, os meses foram criados, todos com nomes de imperadores e deuses que brindavam o seu povo faminto. No exemplo de Júlio César, ou Agosto, Octávio Augustus, ou até mesmo Marte, o deus da guerra. Tinha aprendido todas essas bobagens na aula de História da Magia, nas raras vezes em que permanecera acordado. Mas isso tudo era ridículo, porque Draco Malfoy tinha um novo jeito de marcar X em seu calendário. Os 4 dias entre a quinta da semana passada e a terça da nova semana. A quarta-feira entre esta e a nova quinta-feira. Os 7 dias entre a quinta passada e essa quinta. Poderia ser um pouco confuso, mas funcionava, pelo menos em sua mente. Por ser seu novo relógio, a maldita sangue ruim não podia, de fato, ficar faltando no serviço. Bagunçava tudo. Pela primeira vez ela não viera, e o dia se arrastou como uma lesma, deixando traços de fogo para trás. Na terça-feira, após o almoço, lá para 1 da tarde, ele se sentiu um pouco vazio. Estava acostumado a fumar na sala de Granger durante a manhã inteira. O cigarro que acendeu em frente ao mar que chocava nas pedras pareceu sem graça. Apagou-o logo depois. A balsa na qual ela vinha toda terça e quinta estava estacionada atrás da fortaleza. Mas estivera lá por toda a manhã. Ninguém viera a Azkaban naquele dia, e nem nos próximos. Passou uma semana inteira sem suas sessões de análise. Não que estivesse ficando viciado nas mesmas, mas agora os dias estavam todos embaralhados outra vez. Já tinha perdido a noção de que era terça-feira novamente, quando o guarda entrou em sua cela da manhã, entregando-a a toalha e a roupa do dia, um casaco mais grosso, cinzento, e luvas, junto com as costumeiras vestes pobres. Significavam que, provavelmente, o dia estava bem frio. Vamos, seu traste, foi o que o carcereiro que cuidava da área em que Draco ficava. Fim, disse ao jogar-lhe as vestes e a toalha. Precisa de um banho. Vai ver a doutora hoje. Draco tossiu a se levantar rápido demais, sentindo o peito doer um pouco. Talvez aquela merda de cigarro estivesse mesmo fazendo mal à sua saúde. Mas enfim, qual era a diferença? Não tinha filhos para sustentar. Podia morrer cedo. Escutaria sua vida naquela prisão. Afinal, não achava que ela o soltaria. Não depois que descobrisse o real motivo do assassinato de Weasley. Granger nem gostava muito do filho da puta. Seria muito difícil enganá-la com qualquer motivo banal. Existiam tantos aurores para se matar. Por que justo eles, não é mesmo? E ela era inteligente. Não cairia em qualquer história para boi dormir, a não ser que estivesse atraída por ele. Quais seriam os benefícios de conquistar Granger? Ele poderia fazer sexo. Poderia ter sua pena reduzida e até mesmo abolida. Poderia acabar até mesmo com a eternidade de Weasley. Poderia se vingar de Parkinson por tê-lo abandonado de repente. Poderia ganhar um pouco de prestígio lá fora por estar com alguém respeitado. E, quem sabe, recuperar sua herança. Poderia fazê-la romper relações com Potter, destruindo sua vida antes de matá-lo e vingar seu mestre. Poderia fazer com que ela se sentisse mal. Tão mal que ele nem precisasse se mexer para que ela resolvesse que a morte era a melhor opção. Draco penteou os cabelos molhados para trás, se vendo no espelho embaçado pelo vapor do banho que os outros prisioneiros ainda estavam tomando. Tentava não olhar diretamente para seu próprio reflexo. Sabia que, por mais que acreditasse no maquiavelismo do lema Sonserino, fazer tudo para conseguir o que se quer, pensar em envolver-se com uma sangue ruim era algo que o envergonharia para o resto da vida. Precisava pensar nos prejuízos. Quais eram os prejuízos?
Não sentira a necessidade das luvas até percorrer o corredor iluminado do segundo andar que levava até a sala de Granger. Foi quando um vento frio entrou pelas janelas, seguido do cheiro salgado do mar do norte, e ele sentiu os dedos endurecerem até que estivessem dolorosos. Esfregou uma mão algemada na outra, quando ouviu a risadinha cretina de Finn. E ele sentiu os dedos endurecerem até que estivessem dolorosos. Esfregou uma mão algemada na outra, quando ouviu a risadinha cretina de Finn, que o segurava pelas costas. Tente pegar as luvas agora, idiota, foi o que ele disse. Como todo guarda de Azkaban, Finn era presunçoso e agressivo o tempo inteiro. Mas depois de 3 anos convivendo incessantemente com alguém, você acaba se acostumando com algumas manias. Os xingamentos de Finn já não surtiam nenhum efeito em Draco, a não ser em situações como aquela em que ele estava algemado e suas luvas no bolso do casaco enquanto suas mãos congelavam. Cerrou os dentes, abrindo e fechando as mãos para ativar a circulação sanguínea, ignorando o comentário de Finn até chegar na sala de Granger. O guarda abriu a porta e soltou as algemas com um toque de varinha. Draco já percebera que Finn só podia portar uma quando ele estivesse algemado. Não precisou pegar as luvas, porque as mãos esquentaram no momento em que ele olhou para a sala e viu Granger já sentada em sua cadeira, os cabelos presos em um meio rabo que acentuava as ondas castanhas. O jaleco sobre uma blusa de lã e gola alta. Estava de óculos, lendo atentamente alguns pergaminhos, que guardou imediatamente ao perceber a presença do paciente ali. Mas ela não olhou para ele, simplesmente desviou as íris mel para Finn, sorrindo de leve, e pediu para que o guarda traçasse a linha de segurança. Draco não entendeu direito até perceber uma linha prateada dividindo a sala bem no meio. De um lado, a cadeira de Granger, e do outro, sua costumeira poltrona. Sentou-se assim que Granger agradeceu e Finn se retirou. Franziu as sobrancelhas claras, as mãos no bolso, sentindo entre os dedos a lã macia das luvas guardadas ali junto aos cigarros ásperos que trouxera. Por que serve isso, Granger? Para que serve isso, Granger? Perguntou, indicando com a cabeça a linha que brilhava bem perto do porta-retratos de Weasley e do cinzeiro. Esticou a mão para pegar este, após tirar um cigarro e o isqueiro do bolso. Que porra! Ele exclamou ao sentir a mão ser barrada, como se tivesse levado um choque. Mas Granger não achou engraçado o fato de que ele agora estava balançando a mão ridiculamente. Apenas respirou fundo, juntando os pergaminhos que estava lendo e numa impassibilidade mórbida, que Draco tinha certeza ela tinha copiado dele, apenas guardou-os, tirando outros da segunda gaveta. Isso é para que você não se aproxime de mim outra vez, ela disse, após alguns segundos, analisando as fichas dele. Tirou os óculos e voltou seus olhos para ele. Draco tivera uma impressão parecida na primeira vez que fora naquela sala. Impressão que passou com o tempo. Os olhos de Granger não atingiram os dele, como se estivessem olhando o rosto inteiro, e não um ponto específico. As mãos esquentaram ainda mais, e ele sentiu a ponta dos dedos formigando. Ora, quem era ela para fazer uma coisa ridícula dessas? Tinha se aproximado apenas uma vez. Será que ela não era forte o suficiente para aguentar? Será que por isso faltara na última semana? Sentiu a língua inquieta dentro da boca, mas respirou fundo para segurar qualquer resposta. Passo cinzeiro, foi o que conseguiu dizer. Era uma pessoa acostumada a usar o imperativo. Fumar é proibido neste estabelecimento. Ela respondeu mecanicamente, como se tivesse sido treinada para dizer isso. Draco soltou um risinho em forma de ar pelo nariz, quase descrente. Depois de tanto tempo permitindo que ele alimentasse o tal vício em suas análises, ela simplesmente ia dar uma de profissional agora? Que se foda, agora passa o cinzeiro. Ele estendeu a mão. Sabia muito bem como funcionavam essas barreiras de proteção. O protegido podia atravessar a barreira quando quisesse, mas o corpo perigoso não. Granger não levaria um choque se esticasse a mão para lhe dar a merda do cinzeiro. E como se não bastasse começar a falar como a velha sabe-tudo da época das aulas de transfiguração, Granger simplesmente ignorou o que ele disse, molhando a pena no tinteiro e escrevendo em letras grandes no pergaminho em branco. Leon Houston. Leon Houston era puro sangue, ela afirmou, apoiando os cotovelos na mesa. Draco voltou a enfiar as mãos no bolso.
dilacerando um dos cigarros, tentando manter a calma. Sentiu a mistura de erva secar a ponta formigante de seus dedos. Ela simplesmente achava que ia convencê-lo a falar de Houston assim. Houston era um filho da puta, Draco corrigiu. Respirou fundo. Passe o cinzeiro, Granger. Completou numa voz um pouco mais calma. Por que você diz isso? Granger ignorou mais uma vez. Anotou, entre aspas, o xingamento que ele pronunciara, o que significava aquela bosta toda. Ele xingou a mãe de Houston. 10 anos tomando a poção X para comportamento violento? Porque a mãe dele dava para todo mundo? O cinzeiro. Ele insistiu, mas Granger, pela primeira vez em muitas semanas, pareceu estar totalmente alheio aos comentários sarcásticos com os quais já devia estar acostumada. Copiou essa expressão para o pergaminho, abaixo da primeira. Você teve um bom motivo para assassiná-lo, não teve? Ela perguntou, estreitando os olhos na direção dos dele. Draco estava começando a ficar impaciente. Inclinou um pouco o peito sobre a mesa, o nariz quase tocando a barreira imposta pela linha de segurança. Se fosse um espelho, estaria embaçando com o calor de sua respiração. Tinha consciência de que se encostasse ali, seria um choque maior ainda e ele provavelmente seria lançado para trás. Sabia estreitar os olhos também. Era um mestre na arte de estreitar os olhos. Ele não quis me dar o cinzeiro. Granger olhou para o lado, virando o rosto. Usava uma argola prateada na orelha, que estava um pouco avermelhada perto do furo. Draco sentiu o sorrisinho crescer no canto dos lábios. Finalmente a atingira com algum comentário. Ela respirou fundo para se controlar. Você sabia desde o começo que não podia fumar aqui. Foi o que disse, parecendo um pouco menos impessoal. No fundo, Draco sabia o que era todo aquele distanciamento repentino. Achei que, por ser seu paciente favorito, eu tivesse direito a algumas regalias. Ela virou o rosto tão rápido que ele pôde escutar seu pescoço se estalando. Granger levou a mão ao pescoço, as lãs da gola e da luva se confundindo em um único tom de negro. Percebeu suas sobrancelhas finas franzidas, num misto silencioso de espanto e seriedade, como se o que ele dissera já tivesse passado por sua mente antes. Vamos deixar uma coisa clara, Malfoy. Eu sou sua médica, e é meu dever aqui é te tratar, e não alimentar qualquer fantasia sobre... Ela parou de falar, o rosto subitamente vermelho. Desviou o olhar, abaixando rapidamente o porta-retratos de Weasley, como se não quisesse que ele visse aquela cena. Draco sorriu. Poderia perguntar que tipo de fantasia ela achava que estava alimentando, poderia zombar dela. Tinha milhões de possibilidades em seu caminho. Era só escolher a mais desconcertante. Pode me tratar, doutora. Ele disse, um risinho irônico saindo inevitavelmente junto com a fala. Os tons de vermelho no rosto dela ficaram ainda mais intensos. Diante disso, Draco apenas pegou o cigarro que tinha tirado posteriormente o isqueiro, acendendo-o. Continuava sorrindo quando tragou e sentiu a fumaça invadir seus pulmões e esquentar seu corpo todo. Mas que porra, Malfoy, eu disse que você não pode fumar aqui. Foi rápido. Ele mal tinha soltado toda a fumaça quando ela, numa raiva repentina, atravessou a barreira com a mão direita e segurou com força o pulso dele, arrancando o cigarro dele com a outra mão. Draco olhou perplexo, a boca entreaberta, os lábios secos. A lã de sua luva era macia e áspera ao mesmo tempo. O cigarro estava sendo consumido pelo fogo entre os dedos dela quando ele apertou o pulso da mão que o segurava. Ela o soltou, mas ele, pelo contrário, apenas segurou-a com mais força, sentindo a pulsação do sangue nojento que corria por suas veias azuladas, sua pele queimando contra os dedos gelados da mão dele. Granger amassou a ponta do cigarro no cinzeiro, sem tirar os olhos dos dele. Draco puxou pelo braço para mais perto, fazendo com que o tronco dela se inclinasse sobre a mesa. O rosto dela atravessou a linha de segurança. E novamente ele pôde perceber suas sardas no nariz pequeno e nas maçãs do rosto, espaçadas, quase invisíveis. A jugular de Granger, assim como veia que ele apertava os dedos, pulsava violentamente. Draco entreabriu os lábios, baixando os olhos para ela, que parecia dividida entre forçar o corpo para trás e ficar parada. Quais eram os prejuízos mesmo? Quando você nos imagina na cama, e eu sei que você imagina,
Ele começou. Por um momento, se sentia completamente fora de si, um ser quase paradoxal, com sensações totalmente opostas em conflito. Ao mesmo tempo, desejo e repulsa, para citar exemplos. O que nós fazemos? O sangue nas veias de Granger estava correndo cada vez mais rápido. Draco sentiu o próprio sangue acelerar. Ela tinha um hálito doce, mesclado ao cheiro quente da fumaça, ao cheiro da pasta de dentes que ele usara há pouco tempo. Você está embaixo, arranhando minhas costas, me prendendo com as pernas, gritando por mais? Ou você está por cima, quase cavalgando como se tivesse o controle ao menos uma vez? Ele continuou. E entrara em um universo de papel branco e dourado onde nada além do que estava falando importava. Ou você está de joelhos, implorando para que eu faça com mais força, para que não sinta nada que não seja relacionado a sexo. A mão de Granger estava trêmula. Isso desviou a atenção de Draco, que desceu os olhos. Levou a mão livre até a dela, despindo-a da luva devagar, como se estivesse, ao revelar cada dedo, tirando suas roupas. Ela abriu a boca, deixando um suspiro escapar por entre os lábios cheios. Assim que a luva escorregou para fora de todos os dedos, o ventre de Draco contraiu. Aproximou a mão pequena e macia e suas unhas irritantes de seus lábios, roçando-os por toda a costa da mesma. A pele dela por ali estava bem fria, mesmo ficando debaixo da lã por tanto tempo. Você pensa na minha língua no seu corpo? Na sua língua no meu? Ele sussurrou contra a palma da mão dela, deslizando a língua por ali devagar. Granger tinha gosto de creme para a pele, um daqueles cremes que Parkson costumava pedir como presente de Natal. Era quase palpável o desespero que ela se encontrava, como se não quisesse, de maneira nenhuma, assumir a excitação ou a verdade das palavras que estava ouvindo. Draco mordeu de leve a pontinha de seu indicador, o dente deslizando facilmente pelo esmalte liso da unha. Você se toca, Granger. Se entrega à masturbação. Diz meu nome quando tem um orgasmo, mas diz baixinho para que as fotos dele não possam te ouvir. Ele envolveu o indicador dela com a boca, chupando-o. Fechou os olhos para fazer isso, a língua dançando por toda a sua pele, umedecendo cada poro com sua saliva. Abriu os olhos rapidamente, erguendo-os para encará-la, mas encontrou-a com os olhos fechados também, uma expressão delicada de prazer e culpa. Draco soltou seu dedo, deixando-o molhado e gelado. A outra mão foi até o rosto dela, e o polegar acariciou seus lábios trêmulos e secos. Mordeu os próprios lábios de leve ao ver que ela relaxou as feições assim que ele tocou seu rosto por ali. Desceu os dedos pelo contorno do maxilar até o pescoço, abaixando um pouco a gola, sentindo a pele quente de seu pescoço, e daí um pouco mais para o ombro. O coração acelerou 1000 vezes e ele recolheu a mão rapidamente, a pele toda arrepiada e elétrica. Granger também abriu os olhos assustada, e com certeza os dois eram apenas palpitações naquele instante em que se olharam. Ele perdera a noção de distância e acabara por aproximar demais a mão da barreira protetora, que ela atravessara apenas com a cabeça e o pescoço. Ela respirava rápido, como se tivesse corrido vários metros em poucos segundos. Ele passou uma das mãos pelo cabelo ainda molhado, sentindo-o gelado e duro entre os dedos. Abriu a boca para falar alguma coisa, mas nada, absolutamente nada, muito coerente lhe vinha à mente naquele momento. Foi Granger quem falou primeiro, e ouvir sua voz naquele instante foi como receber uma facada no estômago. Gosto de vômito e sangue ao mesmo tempo. Pode ir embora, Malfoy. Ela disse em uma voz um pouco mais esganiçada que o normal, totalmente irracional. Não preciso pedir 2 vezes. Continua.